Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo sobre direito penal e o tema hoje é o marco inicial da prescrição da pretensão executória. Tá? Eu resolvi falar sobre esse tema com vocês porque ele tem sido recorrente aqui no Tribunal de Justiça, né? Ou seja, esse tema vem sendo levado para a segunda instância aqui do Poder Judiciário Paulista por meio do recurso agravo em execução. Então, queria abordar um pouco sobre esse tema porque ele traz algumas polêmicas e tem algumas notícias interessantes. Isso pode ser cobrado tanto em OAB, em concurso público, enfim, né? E antes de começar a falar sobre o tema, só para dizer aí que faltam alguns dias para voltar para a sala de aula, né? Agosto se aproxima e eu estou ansioso aí para reencontrar os alunos, os amigos e a gente bater aquele papo legal ao vivo, né? Sobre direito penal. Mas voltando para o tema então do marco inicial da prescrição da pretensão executória, só relembrando, a prescrição é a perda do direito do Estado em punir ou executar a pena anteriormente imposta pelo quê? Em razão do quê? Em razão da inércia do próprio Estado. Então, prescrição, perde-se o direito tanto de punir, ou seja, de constituir o título executivo judicial penal, ou constituído o título, né? A prescrição vai fulminar o direito de executar esse título aí. Relembrando só mais um pouquinho, dentro do tema prescrição, então, nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. O que nos interessa aqui é a prescrição executória. Prescrição punitiva, nós vamos tratar aí num outro momento, é um tema bem extenso, depois eu posso trazer alguns aspectos interessantes aí desse tema, né? Mas vamos lá, o que importa aqui? Qual é o marco inicial para se contar a prescrição da pretensão executória do Estado? Por que isso traz problema? O artigo 112, inciso 1º do Código Penal, ele diz... Perdão, bati tudo aqui, tá balançando. Oi, não, a paisagem tá mexendo, deixa eu segurar, aí, beleza. Não, tá balançando ainda, agora sim. Então vamos lá. O artigo 112, inciso 1º, ele fala que o marco inicial da contagem da prescrição é o trânsito em julgado para o Ministério Público. É o trânsito em julgado para o Ministério Público, ainda que haja recurso da defesa. Então, olha só que interessante. Houve uma condenação, o juiz impõe a pena ao réu, o Ministério Público está feliz, está ótimo, a punição está de acordo, estou contente, o juiz agiu legalzinho, o Ministério Público não recorre, trânsito em julgado para MP. Mas a defesa, inconformada, recorre para o tribunal. A despeito do tempo que leve para se cuidar desse recurso, para ter aí a decisão desse recurso, o prazo, em tese, estaria fluindo. Ou seja, ele teria início desde o momento que se transitou em julgado para o Ministério Público. Na verdade, o que acontece é que esse prazo ele fica ali congeladão, né, aguardando a decisão do recurso da defesa. O tribunal, mantendo a decisão do juiz de primeiro grau, ok, aí o título está constituído, transitou em julgado para as duas partes, está constituído. O que acontece? Retroage-se ao momento, né, do trânsito em julgado para o Ministério Público, e a partir dali começa a contar o prazo para o Estado, o quê? Executar essa pena que está cristalizada aí pela coisa julgada. Ok? Isso parece muito tranquilo, isso consta da lei, está no artigo 112 lá, inciso 1º, como eu falei, mas o que acontece? Os tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, em geral, vinham decidindo nesse sentido, de que o marco inicial é o trânsito em julgado para o Ministério Público. Contudo, no STJ, algumas decisões começaram a surgir, e depois no STF, primeiro no STJ lá, 2009, 2010, o ministro Mussi, né, começou-se a decidir o quê?
que o marco inicial só teria início com o trânsito em julgado para ambas as partes. Com base no quê? No princípio da não culpabilidade, esculpido lá no artigo 5º da Constituição Federal, direito fundamental. Ora, se eu reconheço que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão, então eu só vou ter a constituição do título quando transitar em julgado para as duas partes. Então, considerar como marco inicial só o trânsito em julgado para o Ministério Público ofenderia esse princípio constitucional, essa garantia fundamental aí, vazada na Constituição Federal. Então, o ministro Sérgio Mussi decidiu nesse sentido, né? E essa decisão começou a movimentar os tribunais, até que em 2013, a ministra Rosa Weber também decidiu nesse sentido, afirmando que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão de executar a pena terá início com o trânsito em julgado para ambas as partes. Ok? Então, existem argumentos favoráveis e contra. Em favor, eu acabei de descrever. Garantia fundamental da não culpabilidade. Argumentos contrários. Alega-se que, por interpretação, né, não se poderia ignorar a norma colocada de maneira muito clara no artigo 112 do Código Penal, inciso 1º do Código Penal, e essa norma teria sido recepcionada pela Constituição Federal, então não há nenhum problema em se considerar como marco inicial o trânsito julgado pelo Ministério Público, sobretudo que, se decidindo de outra forma, estaria se desconsiderando um benefício para o réu. Pois bem, em razão de toda essa polêmica, né, o ministro Dias Toffoli, e aí eu vou passar aqui o número da decisão para vocês, né? Deixa eu só encontrar aqui. Ok. Decidindo o agravo no recurso extraordinário, número 848-107, né, do Distrito Federal, o que ele fez? Ele determinou a repercussão geral nesse assunto. Então, existe uma pendência lá no Supremo Tribunal Federal, deixa eu só confirmar aqui para vocês. Então, novamente o número aí, 848-107, né, do Distrito Federal, é um agravo em recurso extraordinário de 11 de dezembro de 2014. Nessa data, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal fez o quê? Determinou a repercussão geral para decidir de fato qual é o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão de se executar a pena. Então, vejam, os tribunais em geral vêm decidindo ainda da maneira como está posto aí no Código Penal, né? Artigo 112, inciso 1º, volto a insistir nisso. Porém, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos, né? A mão do ministro Dias Toffoli, a decisão a respeito dessa repercussão geral e o que se vai considerar, né? Conversando com alguns juristas, alguns professores, juízes, desembargadores, assim, o que deu para sentir que a posição da ministra Rosa Weber parece que é uma posição que seria reconhecida como mais moderna, né? Ela estaria mais de acordo aí com os princípios constitucionais, considerando-se então o termo inicial depois que o título executivo tiver formado para ambas as partes, né? Quer dizer, o título com o trânsito em julgado, perdão, para ambas as partes, se formaria definitivamente o título executivo e a partir daí sim nasce, né, o direito de executar e, portanto, também começa a correr o prazo da prescrição, né? Só lembrando que no nosso sistema não existe execução antecipada de pena. O que acontece é que quando o indivíduo está preso preventivamente, provisoriamente, até por uma questão de justiça, aquele período da prisão processual, sim, ela pode ser detraída depois da pena definitiva, da pena concretizada na sentença com trânsito em julgado. Mas eu não posso, por exemplo, enquanto o processo estiver tramitando, né, hoje, dentro da nova sistemática do Código de Processo Penal, muito com a reforma de 2007, encarcerar o indivíduo porque houve o trânsito em julgado pelo Ministério Público, né, e começar a contar a prescrição aí da pretensão executória. Então,
Isso é o que eu tinha para falar para vocês a respeito deste tema. Tem que se tomar cuidado, tem repercussão geral lá, aguardando o julgamento. Então, prescrição, pessoal, é um tema que sempre é cobrado em curso da magistratura, é cobrado em OAB, é cobrado em concurso do Ministério Público, Defensoria Pública. Por quê? Porque é um tema sensível, né? É um tema que traz aí uma série de peculiaridades, uma série de detalhes, tanto da prescrição da pretensão de punir, quanto da prescrição da pretensão executória. A pretensão de punir, aí ela traz suas classificações, muito mais questões polêmicas, né, que a gente pode abordar aí numa outra oportunidade. Então, fiquem atentos a isso, só relembrando, em breve, né, vou trazer notícias para vocês de cursos de revisão, revisaços intensos, curso de 8 horas, trazendo revisão aí, tanto da parte material do direito penal, como também nós vamos trazer uma novidade, um revisaço para a segunda fase da OAB, com as peças principais, com a maior possibilidade de cair na prova. Então, a ideia é fazer uma revisão, tudo junto, já da parte material do direito penal, a parte processual e elaboração de peças, com um time de jovens professores, tudo isso em sala de aula com a correção imediata ali. Então você não vai fazer peça, mandar para sistema, aguardar corrigir, aquela correção automática, feita, sei lá, entendeu? Então não vai acontecer isso. A ideia é um curso presencial, com os professores ali, já corrigindo a peça, já fazendo a explanação do direito material ligado àquele caso concreto, das questões processuais ligadas ao caso concreto, identificação de peça. Então a gente está preparando aí um produto, um material para vocês e em breve eu vou divulgar isso. Então, legal, agradeço a presença de vocês aqui numa quarta-feira, 11 e pouco da noite, né? Em Santos caiu a temperatura, o dia começou quentinho, mas agora está um friozinho aqui. Então, um beijo para todos e a gente volta a se ver em breve aí, ok? Até mais!